Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. E hoje nós falaremos sobre quem são os nossos aliados políticos. Bom, vamos lá. Talvez vocês conheçam essas pessoas, tá? Não vou citar nomes aqui, mas existem pessoas trans e travestis que se identificam como tal ou se identificavam como tal, ou porque dizem que se curaram da travestilidade, sabe? Que hoje são só mulheres e não são mais pessoas trans, porque, meu passado foi muito sofrido e tudo. Assim, o de toda pessoa trans e travesti foi sofrido, tá? Não é fácil. E você abandonar, né? Querer abandonar esse barco, né? Em nome de um. Eu quero me desvincular desse mal, desse trauma. Sinceramente, eu acho bizarro, sabe? Eu acho loucura fazer uma coisa dessa. Porque, sim, nós somos mulheres, não significa que somos pessoas trans, não somos mulheres. Mas achar que ser mulher, sabe, fazer essa associação, ser mulher é igual ter peito, ser magra, fazer uma redesignação sexual, e daí eu deixei de ser trans porque eu correspondo a todos esses estereótipos, e a pessoa que me ver nua não vai me ver enquanto uma pessoa trans, vai me ver enquanto uma mulher, né, entre parênteses, cis. Assim, problemático. Até entendo quem faça isso, realmente entendo, sabe? A gente realmente sofre muito e tudo, mas eu não posso considerar isso uma atitude de uma pessoa aliada minha, tá? Tô, assim, vamos deixar claros, tá? Aliada minha. Pode ser aliada de vocês, de quem tá assistindo esse vídeo? Pode ser, e tá tudo bem, tá? Só não vamos forçar a barra, tá? A gente não tem que ser amiguinho de todo mundo porque a pessoa é trans, é travesti ou deixou de ser trans e travesti e só vai falar sobre travestilidade quando convém, né? Quando chamarem, aí vai falar sobre tudo. Enfim, não é comigo, gente. Me desculpa, não é comigo. Eu não faço uma luta identitária aqui no canal, tá? O que é uma luta identitária? É quem luta pela sua identidade e deixa de lado a luta de classe. Deixa de lado a luta radical. A minha luta vai continuar sendo radical, vai continuar sendo de esquerda radical. E eu não vou abandonar isso em nome de ter amiguinhas trans. Não vou. Sabe, tem produtora de conteúdo aqui no YouTube que faz conteúdo chorume, que fala que pessoas trans e travestis têm que voltar a terem laudo médico para serem trans e travestis e para poderem fazer alguma cirurgia. E essa mesma pessoa, tá, vou acabar sendo um pouco explícito aqui, mas lasque-se tudo, não quero saber. Sabe, essa pessoa diz que teve uma conversa com um homem trans e depois da conversa do homem trans, ela chega falando uma merda dessa. Que esse homem trans não deveria ter direito a tirar o próprio útero, porque e se ele quiser engravidar? Gente, desculpa. Não é pra mim. Não é pra mim isso, tá? Não vou defender essa porra. Não vou ficar do lado de pessoa assim e não vou ficar quieta. Estava quieta até então porque essa produtora de conteúdo não é tão grande. E eu entendo que a gente tem que bater pra cima, né, enquanto produtores de conteúdo. Mas é sobre a minha identidade, mas é sobre assuntos extremamente sérios. Tá? Não é uma questão de, essa pessoa não tem que existir. Não, ela tem que existir, tem que fazer as produções de conteúdo dela, mas nós temos que ter senso crítico. Não só nós, ela também, mas é uma pessoa que não quer dialogar e deixa claro isso nos vídeos dela. Então, assim, sabe, quem não quer diálogo, assim, gente, não vai crescer, não vai evoluir, sabe, não vai acrescentar em nada na luta política. Porque imagina um bolsonarista
com esse mesmo pensamento rígido de não vou ouvir o que os outros têm a dizer e não vou mudar de opinião. Que luta a favor de pessoas trans a gente está fazendo? Que luta? A gente não está lutando pela informação? A gente não está lutando pelo diálogo aberto? A gente tem que ouvir o contraditório. A gente tem que ouvir o contraditório. E não é questão de, Bruna, você tem que ouvir o contraditório. Gente, assim, eu me baseio em ciência. Tá? A pessoa, ou as pessoas em questão, se baseiam em preconceito e opiniões. E coisas que patologizam pessoas trans e travestis. Não sou eu que tenho que ouvir essas pessoas, sinto muito. Sinto muito, sabe? Não é uma questão de, todo mundo tem a sua verdade. A verdade é uma. A verdade é uma. De que lado a gente tá nessa luta? Sabe, a partir do momento que tem como ter diálogo, que tem como ter pensamento crítico e trocar críticas, sabe? Eu mesma, há pouco tempo atrás, né, eu fiz um texto, né? Eu fiz aqui pro YouTube, né? Mas tem algumas coisas que eu não trago para vídeo, né? Mas vou levantar essa questão. Em que eu falei que pessoa com deficiência também não é um termo muito certo, né? Quando nós falamos de pessoa deficiente, pessoa com deficiência, nós estamos partindo do mesmo ponto, que é o latim. E o latim, ele traduz, né, deficiência e deficiente da mesma forma. E é uma forma não muito agradável para pessoas com deficiência. Vou ter que usar esse termo, que é o termo comum, é o termo que usam, tá? Mas eu estou problematizando esse termo. Vamos deixar isto claro, tá? Não estou usando outro porque é justamente algo para a gente pensar, sabe? Pensar de modo crítico para nós entendermos os problemas das palavras, as origens das palavras e as formas com a qual nós nos comunicamos. Porque, por exemplo, vamos lá, pessoa com gagueira. Quando nós falamos pessoa com gagueira, gagueira é amplo. Pessoas comuns, né, que não são pessoas neurodivergentes, tal, né? Não que a gente não seja comum, né? Mas acho que vocês entenderam, né? Pessoas comuns dentro de uma norma padrão. Estas pessoas gaguejam quando estão nervosas, quando estão bravas, quando estão ansiosas. Agora, uma pessoa gaga é diferente, porque a gagueira faz parte dessa pessoa, certo? É uma neurodivergência. Ela é uma pessoa com deficiência. Então vocês entendem que quando nós falamos pessoas com autismo, a gente parece o quê, né? A pessoa tá com a perna quebrada, a pessoa tá com gripe, a pessoa tá com... entendem? O com, você tira, é passível de ser retirado da pessoa. E quando nós falamos de deficiência, nós estamos falando de uma limitação a longo prazo e que não tem cura. O que tem cura é doença, certo? Mas a pessoa, por exemplo, tinha paralisia cerebral, eu vi até um caso disso no LinkedIn, né, em que a criança começou a fazer fisioterapia, compraram equipamentos e não sei o que, cirurgia, e parece muito, entre aspas, tá? Parece uma pessoa não deficiente. Essa pessoa tem deficiência. O que foi feito a essa criança foi uma forma de acessibilidade, sabe, para ela poder ter acessos. É isso, tá? Quando nós falamos de uma fono para uma pessoa gaga, a gente não fala da cura da gagueira, a gente fala justamente da pessoa conseguir falar em determinado ritmo, de determinado jeito, usando determinadas táticas de masking, que é o mascaramento, né, popularmente conhecido no espectro autista, para que essa pessoa soe mais normal, entre aspas. Sempre nós somos pessoas normais, mas enfim, né? Muitas vezes nós não podemos aparentar sermos pessoas com deficiência na sociedade. Não podemos. Tá? E quando nós usamos esse masking social, né, usamos o fone abafador para não ter crise sensorial,
né? Não andamos em determinados corredores de um supermercado, por exemplo, de produtos de limpeza, porque o sensorial do olfato é muito sensível, sabe? Quando você passa a se respeitar, para você não entrar em crise, para você não ficar maluca, isso não é você deixar de ser pessoa com deficiência. Não é, tá? Assim como cirurgia para mulheres trans e travestis, né? Coloca silicone, faz uso hormonal, bonitinho, pananana, deixou de ser trans. Não. Tudo bem, né? Obviamente, pelo amor de Deus, não misturem as coisas, né? Deficiência com transgeneridade não é a mesma coisa, tá? Mas a questão é que, por muitas vezes, beira no mesmo caminho. Tanto que muitas trans e travestis defendem o modelo biomédico da travestilidade, que é justamente falar que nós temos disforia de gênero, que eu já bati isso no canal lá no comecinho, faz 1 ano, né, falando que a disforia de gênero é um incômodo com o gênero que você nasceu, e não, a gente nasceu com o nosso gênero. O incômodo que a gente tem é um incômodo com o qual a sociedade apontou a gente, né, com gênero que não é nosso. Então vocês percebem que usam um termo para nos julgar, falar você tem disforia de gênero, sendo que na verdade é a sociedade nos impondo um gênero à força, querendo que a gente aceite, eles que estão errados, e a bomba vem para cima da gente. A bomba vem pra gente. A bomba estoura no nosso colinho. Então, assim, primeiramente, não vamos defender modelo biomédico aqui, tá? Modelo biomédico só serve, na melhor das hipóteses, pra gente ter um laudo médico, porque é a única coisa que serve realmente, sabe? A gente precisa do nosso laudo médico enquanto pessoas com deficiência, tá? E mesmo, às vezes, né, no laudo médico, mesmo partindo do modelo biomédico, bonitinho, né? Tem luta a ser feita. No meu laudo mesmo, né? Não vou deixar aqui, né? Que é um documento particular, né? Mas no meu laudo consta que eu tenho deficiência da fala disfemia, que é a gagueira. Mas, mesmo estando lá com deficiência, num laudo médico que dá direitos políticos, né? Que o laudo médico serve para isso, né? Para a gente ter mais acesso e para a gente poder se respeitar melhor, se entender melhor, né? Em nossas identidades, enfim. Mesmo assim, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, não reconhece pessoas gagas enquanto pessoas com deficiência. Então, quem é só pessoa gaga não pode usar o cordão de girassol. Quem é só pessoa gaga não pode usar assento preferencial e não pode usar de qualquer direito político enquanto pessoa com deficiência. Significa que não somos pessoas com deficiência? Não significa isso. Só significa que a luta tem que ser feita da base, tá? Infelizmente, assim, né? Tem muitos direitos políticos de pessoas com deficiência, né? Que ainda tem que ser lutados, né? Mesmo com os direitos políticos preservados pela LBI. Mas tem deficiências que nem nela estão inclusas, deveriam, tá? Tem margem dentro da LBI para isso. Mas não tendo essa especificação detalhada de que gagueira é deficiência, TDAH é deficiência, mudez é deficiência, não tem direito nenhum. Então, assim, gente, a minha luta, né, é pelas pessoas gagas, é pelas pessoas neurodivergentes que ainda não são inclusas pela Lei Brasileira de Inclusão, tá? A minha luta é pelas pessoas travestis que, né, 90% de nós está em algum grau na prostituição, não consegue tomar os hormônios de modo adequado, não, tipo, né, tanto em quantidade quanto em qualidade, né, tanto com os exames, tudo certinho, enfim, não conseguem, que colocam silicone de má qualidade, que muitas das vezes não fazem uma redesignação sexual. Então, quando uma pessoa trans e travesti
sabe, comete essa atrocidade de falar que deixou de ser trans por causa de X, Y, Z, ela não tá olhando para a realidade das pessoas trans. Não tá. Ela tem a mesma identidade que eu, mas ela não tá no mesmo barco que eu. Não tá. Pode até vir a estar, né? Pode até talvez ver este vídeo e parar e refletir, falar, putz, dei mancada. E tanto não estou citando nomes mesmo para não expor a pessoa. Não quero, sabe? Não quero dar nome aos bois, né? Mas, assim, a pessoa tem que estar muito afim, sabe? E a partir do momento que ela tiver afim realmente de dialogar e conversar, a gente dialoga e conversa. Tem pessoa que não dá. Não dá. Pode ser um aliado situacional de luta política, por exemplo, para uma revolução marxista-leninista ou para uma revolução anarquista, que seja, né? Uma revolução da esquerda radical num todo, mas não serão aliadas minhas, tá? Não serão. Eu não vou pagar de toda pessoa trans, e travesti, LGBT e preta, etc, vão ser minhas aliadas. Não vão. Tá? A pessoa tem que estar do mesmo lado da trincheira que eu. Tá? Porque senão a gente entra na mesma armadilha daquele parente lá do Bolsonaro, que é uma pessoa preta e tá do lado do fascista. Tá? Não tô do lado dessas pessoas. Não tô do lado de gente trans que é transmedicalista, tá? Que defende que a pessoa só é trans a partir do momento que ela faz uma cirurgia, coisa do tipo, ou que aparenta ser uma pessoa trans e se ela tiver barba, oh meu Deus, não é trans, tal. Essas pessoas são desserviço para nossa luta. Elas adoram falar, né, que quem é de serviço para a luta é uma trans barbada que não toma hormônio, oh meu Deus do céu. Mas elas estão dificultando muito a luta revolucionária, elas estão dificultando muito o avanço da nossa luta. Porque quando nós falamos de uma luta trans e travesti, nós já estamos colocando em pauta essa quebra da cis-heteronormatividade, desse binarismo de gênero. Porque antes de qualquer coisa, né, a gente, mesmo essa pessoa trans que fez a designação, colocou silicone, etc., essa pessoa já teve outra fase da vida dela em que ela era uma mulher trans, em que ela era uma pessoa travesti, mas ela não tomava hormônio, mas ela não era redesignada, mas ela não tinha silicone, mas ela não expressava a mulheridade dela do jeito que a sociedade esperava. Mas ela não virou trans depois. Ela sempre foi essa pessoa trans. E é isso que eu defendo. Eu defendo a gente voltar para nossa base e a gente entender que nós nascemos pessoas trans. Nós nascemos pessoas travestis. E esse papinho de virar e agora tem disforia de gênero, essas coisas. Gente, armadilha. Armadilha, infelizmente. Tá? E nisso, né, claro, eu acabei resumindo um pouco, né, a questão às pessoas trans e travestis, né, mas isso vale também para pessoas pretas, né, como eu citei até, né, do parente do Bolsonaro. Então, nós escolhemos os nossos aliados, tá? Nós escolhemos quem tá do nosso lado, na nossa trincheira, tá? E deixo essa crítica, tá? As pessoas que são transmedicalistas, as pessoas que defendem que deixaram de ser pessoas trans e travestis, para pessoas que defendem o modelo biomédico. Porque, gente, a gente tem que avançar. E se a gente não reconhecer isso, a gente vai estar lutando por migalha de fato. Certo? A gente vai estar lutando por um padrão de beleza estética de pessoas trans e travestis, em que 90% está na rua para comer, tentando sobreviver, sabe? Com relações problemáticas pagas, que eu acredito que eu não posso falar esse nome aqui no YouTube, senão o YouTube, né? Então, vamos pensar um pouquinho com mais empatia nas nossas irmãs que estão na rua.
Por favor, é só isso que eu peço. Espero que não seja muito. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, deixem um comentário aqui, né? Dizendo o que vocês acharam dessa reflexão, se vocês conhecem pessoas assim. E, assim, vamos tentar dialogar na medida do possível, tá? Se a pessoa não quer dialogar, é complicado. É tipo ficar discutindo com o bolsominion, aquele bolsominion ferrenho e que não larga a mão da opinião merda que tem, tá? Então, assim, pessoas trans podem ser assim, pessoas travestis podem ser assim, sabe? A gente não tá imune da possibilidade de sermos pessoas escrotas, independente da nossa identidade. Por isso que nós não podemos fazer uma luta identitária. Nós sempre temos que ter uma visão de futuro, sabe? Uma visão de progresso e não lutar por migalhas, tá? Compartilhem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos num próximo vídeo. Espero que talvez com um tema um pouco mais leve. E até logo, pessoal. Tchau, tchau.